Vamos dar início fazendo a nossa oração, a nossa entrega na mão de Jesus, pedindo a Ele que nos abençoe, que nos ilumine, que Ele possa nos conceder um pouco do seu amor, do seu carinho, a luz, para que sejamos fortalecidos e curados. Vamos então meditar e orar com Jesus. Muito bom, né? Nossa gratidão também, Dr. Bezerra de Menezes, sua equipe médica e assistentes, enfermeiros, que nos acompanha e nos assiste no momento, nesses nossos encontros, que nós possamos receber este amor e este carinho dessa equipe maravilhosa. Que assim seja. Muito bem. Nossa lição de hoje, do nosso livro Vencendo as Imperfeições, tem o título de Ofensas. E é uma lição bastante clara para nos orientar e nos ajudar no nosso dia a dia, né? Então ela começa nos dizendo assim: espíritos imperfeitos, não conseguimos passar a vida sem cometer algum tipo de ofensa contra o nosso semelhante. Ora ofendemos deliberadamente, ora sem intenção. Ocorrem com maior frequência no relacionamento com o semelhante, quando se adotam atitudes desaconselháveis, tais como dizer palavras torpes ou depreciativas, recorrer à ironia, fazer brincadeiras de mau gosto, valer-se de crítica destrutiva, desrespeitar as ideias alheias, mostrar gestos indelicados, dirigir-se ao semelhante aos gritos, tratar o próximo com desprezo. Na maioria das vezes, ferimos os que nos cercam, porque não conseguimos frear nossos impulsos. Uma simples contrariedade é motivo para perdermos a gentileza. É no lar que mais frequentemente se cometem indelicadezas. Muitos homens acham que os familiares são obrigados a suportar a sua irritabilidade e grosseria, sem reclamar. Há certa relação entre orgulho e indelicadeza. Quanto mais orgulhoso o homem, maior a sua tendência para ser indelicado com o semelhante. É dever do cristão reconhecer os próprios equívocos e desculpar-se. No entanto, esse gesto representa um grande sacrifício. Se ainda é dominado por excessivo amor próprio, muitas vezes sabe que está errado, que cometeu uma injustiça, mas não perde perdão. Procura todo tipo de justificativa para o seu ato, para não ter de excusar-se. Essa resistência tem o efeito de reforçar a soberba. O cristão compreende que não pode acomodar-se com um comportamento em desacordo com as leis de Deus e precisa aprender a dominar os seus impulsos agressivos e conviver com o próximo sem sair dos padrões do Evangelho. Algumas medidas de ordem prática são úteis para aqueles que tendem a agir com indelicadeza.
controlar os impulsos agressivos, pensar antes de dizer qualquer coisa, selecionar as palavras a serem empregadas, abolir palavras depreciativas, ironia, brincadeira de mau gosto, crítica destrutiva, gestos indelicados, gritos, respeitar as ideias alheias, pedir perdão quando não agir adequadamente, introjetar o princípio de só fazer ao próximo o que deseja para si mesmo. Entre os que sofrem ofensas, muitos são bastante sensíveis ou melindrosos, ofendendo-se por qualquer motivo, como, por exemplo, quando suas ideias ou opiniões não são acatadas ou são criticadas. Nesse caso, o problema não está no suposto ofensor, mas neles mesmos. Para aqueles que sofrem ofensas, algumas medidas também podem ajudar. Combater a suscetibilidade, não revidar, evitar o sentimento de mágoa, exercitar o perdão, indulgência e compreensão, aprender a relevar, sobretudo, as pequenas ofensas, fazer o possível para esquecer, orar pelo ofensor. Muito bem. Orientação bastante clara, né? Onde a gente se situa, na verdade, quando nós ofendemos, pode ocorrer essa situação, né? Às vezes, através até de um bate-papo, uma roda de família, uma roda de amigos, acaba dizendo uma palavra que não caiu bem, né? E aí a gente acaba praticando a ofensa numa conversa, num bate-papo. E aí é uma situação que você às vezes coloca e sem intenção. Essas palavras, às vezes, são desastrosas e humilhantes, né? É como dizer alguma coisa com ironia, ser irônico naquilo que fala. Não, temos que ter paciência, né? Fazer uma brincadeira de mau gosto no momento errado, né? Às vezes isso pode ofender. Então, é isso que nós precisamos prestar atenção. Fazer uma crítica para alguém, né? É uma situação onde você está denegrindo a imagem dessa pessoa. Aí você está ofendendo, né? Faltar com o respeito. Muitas vezes isso ocorre no momento até num contato com alguém mais idoso, por exemplo, né? Faltar com respeito. Gritar com o próximo. Isso tudo é muito prejudicial. É ofensa que às vezes ela é por impulso, né? O desprezo, desprezar alguém. Quem somos nós para desprezar? Nós temos é que amar. Aquilo que Jesus pede a nós é exatamente isso, que amemos uns aos outros, né? Nós agimos sempre por impulso nessas situações. E esses impulsos, quando nós somos contrariados, aí começa a série de ofensas e de Vocês vão dormir? onde nós acabamos perdendo a nossa postura. Fecha assim melhor a Então, é assim que nós agimos, né? Perdemos a postura porque somos contrariados. Nós temos que ter paciência, relevar, né? E aí com a família, no lar, os homens
se acham donos da razão. Né? Por favor, desliga o microfone. Não. Aí, ó. No lar, acontece a mesma coisa. Né? Os homens acham que são os donos das razões. E aí, eles querem que aquilo tudo, né, seja como eles acham. Não é bem assim. Ele tem a razão dele até certo ponto. Até onde entra a razão do familiar, da esposa, dos filhos, né? Todos têm um ponto de razão. Todos têm uma. E aí, o grande detalhe, que todos precisam se suportar, né? Suportar os nossos desatinhos. E nós sabemos que nós estamos aqui para aprender, para aperfeiçoar. Porque se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, não é verdade? E aí, temos que saber que as coisas não são bem assim como se fala, né? E aí, outro detalhe importante da nossa lição, que nos chama bastante atenção: o mais orgulhoso é sempre o mais indelicado. É aquele que sempre está dando uma patadinha, ele está colocando o dedo em tudo. Por quê? Para que o orgulho dele não seja ferido. Não é? E aí, nós precisamos ter consciência de que somos cristãos e nós temos um compromisso com a cristandade, né? Que nós temos que pedir desculpas, nós temos que aprender a perdoar. Este é o grande ensinamento que nos traz essa lição de hoje. Pedir desculpas por um erro que cometemos. E aí, o que nós estamos praticando? Humildade, né? Perdão, que é perdoar. São esses os ensinamentos que Jesus quer que nós aprendamos, não é verdade? Perdoar não é fácil. É um compromisso que necessita de um grande esforço, de uma grande vontade de ser feliz. Quem não quer ser feliz? Quem não quer realizar suas coisas certinhas, né, conforme Jesus nos pediu? Né? E aí, este que é o ofensor, ele se procura se esquivar sempre, né? Imagina, pedir desculpas, justificar o meu erro, eu vou me humilhar? Não. Aí está o grande erro do que ofende, né? Não saber da lei da humildade, que para ele superar as dificuldades, a primeira coisa, ele tem que perdoar, ele tem que entender o próximo, né? Fazer, amar o próximo, não é verdade? Então, ele sempre está procurando uma justificativa, porque ele não quer se humilhar, ele quer se manter lá em cima, lá no degrau de mais alto, né? E aí ele está alimentando o quê? Soberba, e quer ser superior, e não querendo baixar a cabeça, pedir desculpas, né? Nós temos que aprender a conviver com nossos irmãos, praticando o nosso evangelho, né? Essa é a plenitude. Nós podemos conseguir dominar os nossos impulsos através da prática do nosso evangelho, dos ensinamentos que nós temos falado a todas as semanas. A cada semana a gente aprende um pedacinho, um pouquinho. Nós temos que alimentar os nossos sentimentos com essas coisas boas que nos são trazidas, né? E
dominar os nossos impulsos, né? Porque o ser humano, nós agimos muito pelo impulso da situação. O calor que ali está envolvido, né? A destemperança nos nossos sentimentos e na nossa tolerância, é assim que o ser humano age, pelo impulso. Às vezes, o problema não está no ofensor, em quem está ofendendo, mas sim no ofendido, que não aceita crítica e opinião, né? Porque às vezes ele se ofende com uma crítica, mas é ele que está precisando de corrigir o seu caminho. Na verdade, a forma que o ofensor colocou, ofendeu. E aí tem que existir um entendimento, tem que existir uma forma de alinhar esses pensamentos, né? Para que ele aceite críticas e opiniões. Para quê? Para que ele melhore, para que ele se eleve, né? E o ofendido, ele precisa de aprender a não revidar, porque ele se magoar e querer revidar o irmão que fez a crítica ou que está tentando lhe ajudar, ele não está praticando nada do Evangelho, ele não está sendo um cristão. E aí, o ponto principal que ele nos coloca na nossa lição, né? Que nesse finalzinho, muito maravilhoso, as medidas que nós precisamos de adotar para que a gente possa ter um caminho cheio de realizações, de prazer pela vida, do prazer de poder praticar a caridade, que é ajudar os nossos irmãos. Não revidar, evitar o sentimento de mágoa. Mágoa não ajuda ninguém. Mágoa cria manchas, manchas que vão se crescendo e avolumando. Exercitar o perdão, a indulgência para com os próximos, né? A compreensão. Aprender a relevar, né? Eu não vou tomar conhecimento, porque o que ele me disse, metade só que eu aproveito, né? Mas o metade que eu aproveito, eu vou utilizar para mim. Essa metade que ele me falou é boa para mim, né? Sobretudo sobre pequenas ofensas. E o mais importante disso tudo, o mais importante desse fechamento da nossa lição, orar pelo ofensor. Se realmente nós fomos ofendidos, oremos, invoquemos Jesus. E Jesus abençoe e ilumine o nosso irmão. Abra os seus olhos e a sua mente através da luz divina, para que ele enxergue o erro que cometeu. Oremos para os nossos ofensores. Nós nos sentiríamos mais leves com tudo isso, perfeitos. É assim que nós temos que tratar as ofensas que nos são dirigidas, né? Todos nós, a todo momento, recebemos alguma crítica, alguma coisa, alguma fala que acaba nos trazendo mágoa. Não alimente esse sentimento. Supere, releve. Peça a Jesus que abençoe e ilumine esses irmãos.
que eles possam receber a luz para clarear os seus caminhos e entender que precisam para nós que possamos ter um mundo melhor, um mundo onde exista amor e entendimento entre todos, que é exatamente o que Jesus quer de nós, né? Ele cita isso na nossa lição. Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E uma das coisas mais importantes que ele também nos alerta na nossa lição: fazer aos outros, fazer ao próximo aquilo que queremos que fizessem para nós. Se eu quero amor, eu vou praticar o amor. É isso que a lição nos traz. Muito bom. Gostaria de abrir agora para o nosso bate-papo, o entendimento de vocês, as ideias novas, o que vocês podem acrescentar. Está aberto. Sr. Danquimar, o senhor Oi, praticamente dona Sueli. tudo. Já deu uma explanação completa. Mas vamos Sim. falar um pouquinho, né? Sim, Sabemos que Jesus veio na Terra. Desculpe eu falar devagar, porque eu estou cansada. Meu peito está ruim hoje. nós entendemos, Ensinar dona Sueli, humildade. pode ficar à vontade, fale devagar. Desequilibra o nosso espírito para nos dar a oportunidade de espiar esses maus hábitos que nos impedem da nossa evolução. Portanto, a ofensa fere as pessoas, trazendo à tona a falta da humildade, dando a oportunidade para os nossos irmãos obsessores que se aproveitam da nossa fraqueza moral. Eles estão sempre por perto, esperando que a gente saia da linha. Quando alguém, eu acho que nos fazer uma ofensa, procurar não retrucar, apenas faça uma oração. Sabemos que não é fácil, mas é a única maneira de se lidar com a pessoa que ofende. E todos nós não somos perfeitos. Passamos por essa situação. Portanto, eu digo que não é fácil. E se um dia a gente for ofendida e perder a boa, como se diz na gíria, depois que passar raiva, peça perdão ao seu ofensor. Ele vai se sentir mal. Ele vai ver que ele está exagerado. Ele vai cair na razão. Afinal, foi isso que Jesus veio fazer para nós. Humildade e amor. É o que nós temos que pregar. É isso aí. Obrigado, gente. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Ontem eu me desentendi com uma grande amiga de mais de 20 anos, né? E me senti muito mal, né? Aí hoje pela manhã mandei mensagens, né, pedindo desculpa, perdão, porque me pegou num momento assim que eu não estava muito bem e foi o que você acabou de falar. Às vezes a opinião da pessoa, a pessoa querer se impor o jeito dela e tal, acaba que ofendendo a gente, né? E você me fez ver que aí foi isso que aconteceu, sabe? Mas eu pedi desculpa, pedi perdão e como alivia, né, o coração da gente, né? Sei que da parte dela ficou meio assim ainda, mas eu
tenho certeza que ela vai entender também que, no meu ver, também houve um erro dela ali também, né? E acabamos que entrando em atrito, mas eu pedi desculpa, perdão e foi bom, foi bom. E é Deus, né? Eu creio muito que eu estava fazendo, cheguei do serviço, uma coisa e outra, e daí de repente, nossa, a reunião. Aí quando eu entrei, você estava falando desse tema, né? De pedir desculpa, pedir perdão, né? Quanto é importante isso. Né? E obrigada. Obrigada mesmo. Nós que agradecemos suas palavras, o seu exemplo. E é assim que nós temos que agir, como você agiu, né? Agiu como uma verdadeira cristã, com fé em Jesus, né? E sabendo que esses nossos desentendimentos, esses desequilíbrios que nós temos que aprender a superar. Nós temos que superá-los, não é verdade? E você superou ele maravilhosamente. Logo cedo já pediu perdão, não é verdade? E tenho certeza que ela vai te perdoar também, tá? Ao momento da reflexão dela, ela vai entender que foi aquele momento que nós falamos no começo da nossa estudo, da nossa lição. A gente age por impulso, no momento, né? Às vezes a pessoa nos pega no momento e a gente acaba agindo no impulso. Mas nós temos que ter exatamente isso que você praticou. A liberdade de pensar e de refletir e praticar a humildade. Pedir o perdão. Pedir que ela te desculpe, não é verdade? Foi ótimo, foi muito bom. Maravilha. Parabéns. Parabéns pela grande atitude. Obrigada. E só aguardo agora que dê tudo certo, né? Ela... Com certeza dará. Amém. Eu creio, vai dar certo. Tá? Obrigada. Obrigado, Margarida. Alguém mais quer falar? Pessoal, fiquem à vontade. Pode citar algum exemplo que aconteceu. Não fiquem acanhados. Eu vou falar. Pode sim, pode falar, Gini. Eu acho muito difícil, não é fácil. Eu costumo, nas minhas orações, pedir muito que cada dia eu consiga, se eu for ofendida, que eu consiga não se ofender e não ofender os outros. É uma coisa que eu faço há muito tempo isso. Mas não é fácil. Aquela história, como Jesus fala, né? Se você bate de um lado e você dá o outro, é difícil. Eu e minha filha sempre fomos umas pessoas que brigávamos muito. Agora eu tenho o entendimento que ela veio comigo para um resgate, para nós duas aprendermos a lidar com isso. Mas era uma fase difícil dela. Ela me enfrentava várias vezes e eu, como mãe, queria... Não, você tem que me aprender a me obedecer, porque eu sou a mãe. O tempo foi passando, ela casou, teve filhos, aí às vezes ela falava, mãe, eu sei agora o que eu fiz com você, porque eu tenho filhos. Eu falei, agora você começa a aprender que a gente nunca deseja o mal para um filho. Passou-se um tempo, essa época de política, diz elas, não sei, também não me importou. No celular do meu genro, ele mandou umas palavras magoando a família, né? E eu, na hora, já respondi. Mas aí ela pegou e falou na hora, mãe, quem mandou isso daqui foi eu, não foi não sei o quê. Tá? Eu respirei fundo e falei, me perdoa. Primeiro que cada um tem que ter uma opinião. Falei, conversei com ela. Eu percebi que ela baixou a guarda. E ficou uma coisa mais tranquila. Mas não é fácil, porque ela humilhou ela ou ele, não me importa quem foi. Só que eu aprendi que também não adianta você jogar farpa nelas, que a coisa só vai ficar revidando, né? Pedi perdão, falei, desculpa, talvez eu possa ter interpretado mal, eu errei. Aí ela mesma falou, também não está certo o que nós estamos fazendo. Se cada um tem sua opinião, então não fala no grupo.
foi muito bom. E depois daqueles dias acabou, a gente vivia em paz. Mas precisou eu abaixar a guarda. Eu sei que família é assim, a gente dá uma família grande porque nós temos muitos resgates para fazer, né? Então a gente tem sempre corrigindo as brigas daqui, as brigas dali, a gente vai apaziguando, aí entra nora, genro, cunhado, que também já vai fazer parte para nós se corrigir. Meu irmão um dia comentando uma coisa com a gente, porque quando nós éramos crianças, nós brigávamos muito com uma vizinha, uma senhora lá. Aí crescemos, cada um pegou seu caminho. E esses tempos minha irmã estava com um problema com um vizinho dele. Aí ele pegou e falou assim para ela: minha irmã, é mais um que você tem que aprender, que é um resgate da sua parte. Porque se está você como vizinho, as coisas estão acontecendo aí, acalma, não procura confusão, vamos orar por ele, para que as coisas acalmem. É uma coisa que você vai ter que corrigir. Como nós erramos lá atrás com essa minha vizinha, coitada, era um monte de molecada, agora imagina, né? Ele falou assim, então aprende que é mais uma coisa que você tem que arrumar na sua vida. Mas ela está mais tranquila com ele, graças a Deus. É isso. Muito obrigado, Geni. Muito bom. Isso é uma prova de que nós somos capazes de superar, né? Você superou, você aprendeu que tinha que perdoar e ceder para que houvesse o entendimento. E o entendimento foi conquistado. Uma coisa que nós temos que ter em nossa mente, em nossa caminhada. A família é a grande oportunidade que nós temos de evoluir. É na família que está o que nós temos que corrigir de outras vidas passadas, né? Desentendimentos e tudo mais. E aí, você superou muito bem, né? Relevando, não é verdade? Então, é isso aí. Parabéns pela vitória. Obrigada. Muito bom. Alguém mais quer falar? Oi, Vitório. Eu tinha acrescentado tudo o que foi dito aí, que a pessoa que não entendeu o que foi dito aí, ela vai passar a vida, né? De vez dela gerar, em qualquer lugar que ela em casa, fora de casa, na empresa, no serviço dela, ela vai gerar a diversidade, né? Porque dois bicudos não se beijam, né? Vamos popular. Então, ela vai girar a diversidade. Aí a diversidade, o que é? É o posto de cumplicidade. Então, isso vai se tornando uma rotina e a pessoa está sempre preparada com o pé atrás. Porque é assim que funciona por aí. A pessoa chega onde chega e tal, tudo que está fazendo, não importa onde, ela está ali sempre com o pé atrás. Então, ela vê o lado positivo, relevar alguma coisa, ver o que dá para se aproveitar. Não é uma coisa que é totalmente nociva, que não tem jeito, né? Eu, no meu caso, eu já faço, porque eu não amo em ponto de faca também. Se não é do meu interesse, eu não vou perder meu tempo. Então, seria isso. A pessoa vai criando adversário na vida. Então, o marido é uma mulher, um filho, um pai, dentro de uma empresa, né? Ele vai vivendo com o inimigo, praticamente. Vai viver com o adversário se degladiando. Isso não constrói, né? Isso vai se tornando um hábito e a vida vai passando e nada acrescenta de bom à pessoa, né? É bom que essa palestra aí para a pessoa meditar um pouco, né? Eu acho que seria isso aí, viu, Dan? Que a pessoa tem que olhar. Eu já, hoje em dia, graças a Deus, consigo já ver e falar, não, peraí, tá assim, a pessoa está com problema, né? Ela tem que melhorar esse problema dela. Então a gente não pode culpar ela por estar assim, por ser uma pessoa que ela tem um problema. Então, talvez esteja precisando mais de ajuda que a gente, né? Aí a diversidade vai alimentando o orgulho da pessoa. E a pessoa, para mim, o orgulho é sinônimo de ignorância. E a pessoa vai ficando mais ignorante na vida,
vai pegando idade, se tornam pessoas ranzinhas, né? Nem falava antigamente, né? Eu acho que o caminho é entender o que foi falado aí, mais nada, né? Não tem segredo. Tá aí, né? Agora, para cumprir, aí cabe do esforço de cada um, né? Procurar. Eu gosto de ver os lados das pessoas, né? Eu gosto de ouvir bem, tirar minhas conclusões, porque não é ouvir e achar que, não, realmente é assinar embaixo. Eu acho que é um dos caminhos. Né? E quando é no convívio da gente, a gente tem que gerar companheirismo, não adversário, né? A vida já não está fácil, né? Então seria isso, né? Assim, opinião da gente aí, né? Completando aí o que todo mundo fala. Eu acredito que seja mais ou menos por aí. Obrigado por ouvir. Segue aí. Nós que agradecemos, Vitório, pelas suas palavras e exatamente como você colocou, né? Estamos aqui para aprender e praticar, né? Pratica e aprende quem quer. Quem quer evoluir, quem quer melhorar, quem quer ser feliz. Não é verdade? Muito bem. Mais alguém quer dizer mais alguma palavra? Aqui vocês falaram muito bem, com maestria. Parabéns. Mas assim, queria falar um pouquinho sobre ofensas e ofendido, perdão e perdoado. Primeiro, ofensas. Recebemos ofensas. Orgulho, muitas das vezes presente, faz com que imediatamente nos colocamos de forma muito bruta, né, em nossas vidas e acabamos por interpretar tudo de uma forma muito errada, porque o primeiro ato é de fazer com o coração se sinta ofendido e guardamos mágoas, guardamos rancores, muitas das vezes deixamos despertar em nós ódio, vontade de vingança. Olha só, isso é sinal de um espírito não evoluído, ou atrasado, ignorante. Quando ofendemos o próximo, sente a mesma coisa. Nós que assim fizemos, nem percebemos, né? Vamos tranquilamente, caminhando, né? Porque tem aquele velho ditado, né? Quem bate, né? Nunca, né? Sente e nunca guarda a mágoa daquele da qual recebeu a agressão. Então nós temos que olhar muito bem para isto. Por quê? Porque Deus, Ele coloca nós para viver em sociedade. Mediante esta convivência em sociedade, veja, nós somos, vamos dizer assim, todos os dias colocado à prova por muitos seres, da qual nos entendemos e nos desentendemos. Todo dia somos colocados à prova para testar o nosso orgulho, em que grau está. Se já diminuímos ele, se já superamos ele, se já temos capacidade de exercitar a humildade, se temos a capacidade de entender a condição que o nosso próximo se encontra. Tudo isso são coisas importantes para que não entremos nesse estado de negatividade e deixemos com que as nossas pequenezes espirituais se despontem de formas tão agressivas e brutas que faz com que nós soframos. Por quê? Porque quem deixa dentro do seu coração as mágoas e os rancores, pode ter certeza, a enfermidade estará presente no corpo. Porque mágoas e rancores são energias negativas e brutas, que agridem a todo o nosso organismo. E sempre as pessoas que assim se posicionam estão repletas de dores,
repletos de enfermidades, desequilíbrios, né, cardíacos, estomacais. Veja, o rim não funciona, o fígado não funciona, né, um monte de dores nas juntas. Pode perceber isso. Por quê? Porque as energias estão prejudicando o vosso organismo. Nós temos que tomar cuidado com isto. Sem dizer de que quando deixamos com que esses ressentimentos e ao mesmo tempo essas atitudes se despontem em nós e nós não temos o controle, nos tornamos instrumentos vulneráveis de espíritos zombeteiros que querem se divertir com as nossas fraquezas. E nem nos apercebemos que abrimos portas para que inimigos também venham a nos incomodar diariamente. Daí a gente vê um monte de pessoas em desequilíbrios constantemente. Veja, todo lugar que vai, arruma confusão. Vive em estados de negatividade e pensamentos totalmente opressores a si mesmo. Isso lhe faz um mal muito grande. Então, o que foi dito hoje, por todos que se expressaram, principalmente, né, a Margarida, a Geni, que assim mostraram, veja, a simplicidade e a coragem, porque tem que ter coragem, não é qualquer um que faz, não, de ir lá pedir perdão, é muito importante. Tá muito importante isso. E outra coisa que é mais importante ainda, quando você pedir perdão, não aguarde uma retribuição de imediata daquele outro que você agrediu, porque o coração dele está ferido. Mas o seu pedido de perdão, com certeza, apaziguou e muito. Então, você terá menos possibilidade do que de levar para a vida espiritual um inimigo. Pode perceber que muitos levam inimigos para a vida espiritual. Por quê? Porque deixa com que o seu orgulho e esses ressentimentos estejam vivos dentro de vocês. O que acontece? Veja, nos colocamos de formas agressivas e o próximo, também da qual está num estado de inferioridade moral e espiritual, guarda aquilo e vai querer vingar-se. E quando ele desperta, lá na erraticidade como um ser espiritual, veja a visão ampla de tudo o que ocorreu, qual o primeiro intuito dele? Vingar-se daquele da qual assim o prejudicou. E nós também somos assim. Veja, por isso que existem essas indas e essas vindas através dos processos reencarnatórios que Deus nos proporciona. Por isso que a Geni falou do contexto da família, existem muitas dificuldades, porque ali está as oportunidades de nos reconciliarmos, de nos perdoarmos, mas temos que ter coragem de assim fazer. Porque senão é uma etapa nova, aonde vai ser a mesmice de sempre. Não pode. E é isso que Deus quer de nós. Nós adquiramos o conhecimento e colocamos em prática. Para quê? Para que apaziguamos tudo aquilo que está nos consumir dentro desse elo de relacionamento de uns para com os outros, porque somos irmãos um dos outros. Necessitamos um dos outros. Não podemos deixar com que esses sentimentos maléficos continuem a predominar junto a cada um de nós. Então é o momento, veja, de nós nos fortalecermos. Eu gostaria de fazer um exercício com todos na noite de hoje. Gostaria que todos fechassem os olhos, nesse momento, e se entregassem a Jesus. Mas elevem os seus pensamentos com a pureza. E peçam a Jesus que vos dê, ou nos dê, porque eu me incluo também nessa situação, força, sabedoria, para poder entender as deficiências do meu próximo e poder entender onde estão as minhas fraquezas. E, a partir desse conhecimento que despertou junto de cada um de nós, fortalecidos estejamos, primeiro, para não vir a praticar novamente a ofensa de forma
agressiva ao nosso próximo. E se guardamos em nossos corações mágoas, porque já fomos nós ofendidos, peçamos agora a Jesus que limpai os nossos corações. E nos esforcemos por assim fazer. Jogando fora tudo aquilo que nos incomoda diariamente. Muitas das vezes achamos de que nos libertamos, mas não nos libertamos, porque de quando em vez vem as lembranças, sinal de que aquela mágoa está guardada, que nós ainda estamos a nos alimentar de um sentimento não bom, que virá num determinado momento a eclodir e fará com que nós nos tornemos agressivos na oportunidade que assim virá aparecer para vingar-se do nosso semelhante. Então não, libertemo-nos disso. Tenhamos nós essa sabedoria de fazer com que os nossos corações alimentem-se a luz e o amor. Coloque ali dentro o perdão. Coloque ali dentro a higienização por total. Para que, quando depararmos com aquele que nos ofenderam, possamos nós, na simplicidade, olhar para ele e nada sentir. Não estou pedindo para que olhe para ele e vá lá, por simplesmente conviver harmoniosamente. Não, não é isso. Viva a sua vida, mas com a sabedoria de nunca deixar com que aquele ressentimento volte a tomar conta de ti. Não se preocupe se ele te perdoou ou ele não te perdoou. Faça a tua parte. Para que não continue vós inimigo de um próximo. Não continue vós com aquele sentimento e aquela vontade de vingar-se, de magoar, de judiar do seu próximo num momento, muitas das vezes, propício de uma fraqueza, da qual assim ele se demonstrar. No momento de fraqueza, se puder, estenda a mão. Levante e deixe ele seguir. Para que lá na frente, isso fique gravado. Da nossa reconciliação tem um peso muito grande para podermos nos confabularmos, nos entendermos com muito mais facilidade. Entreguemos-nos nós a Jesus nesse instante. Recebemos essa dádiva maravilhosa de luz e de amor que está presente lá no fundo da nossa alma. E ao mesmo tempo, sintamos de forma maravilhosa esse bem-estar que Ele está a nos proporcionar nesse momento. Sinto um alívio, sinto uma leveza. A dona Sueli, que estava ali com a dificuldade da respiração, sinta essa recuperação. Veja, sinta esse alívio, entregue-se a Jesus. Obrigado, a presença dele de forma grandiosa dentro dos seus lares, mediante as suas vidas, mediante os seus familiares, mediante o seu ambiente de trabalho, o seu ambiente religioso, mediante a sociedade na qual vós participam. E a partir de hoje, se posicione de forma diferente. Ouça mais e fale menos. Quando falar, fale com sabedoria e com brandura. Mesmo quando tiver todas as vezes que criticar ou uma atenção chamar, não deixe que as suas palavras se tornem agressivas. Elas sejam firmes, mas direcionadas de forma sábia, para que o próximo entenda que não é uma agressão, é uma orientação. Então assim, Pai amado, a Ti nós rogamos nesse momento todos esses benefícios maravilhosos que vós está nos proporcionando. Que essa paz, principalmente esse bem-estar do corpo físico, tome conta de todos vocês nesse instante.
Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Obrigado, Edmar. Nós que agradecemos, André, as suas palavras, que nos ajudou bastante, complementando aí o nosso estudo de hoje, com palavras maravilhosas. Muito bom, muito obrigado. O grupo em si, todos agradecem. Vamos, então, passar as nossas vibrações para os nossos irmãos, com os nomes que estão aí no nosso grupo de estudo, no grupo de cura, irmãos que atravessam dificuldades e necessitam do amor, do carinho de Jesus. Que Jesus os abençoe e os ilumine nestas dificuldades que atravessam. Que sejam fortalecidos para desfrutar da felicidade e da paz. Jesus, agradecemos, Pai, por esta grande oportunidade que nos colocou nesta noite. E podermos aprender um pouquinho mais da prática, do bom costume, daquilo que traz em nossos evangelhos, aquilo que traz para nós que somos cristãos espíritas, que podemos praticar esta caridade, esta indulgência para com todos os nossos irmãos. E não tem necessidade de ofender. Podemos nos entender através do amor, aquilo que nos ensinaste, que deixou para nós. Que isso tudo nós possamos absorver e ser felizes junto de Ti, Pai. Te agradecemos muito por esta noite maravilhosa. Gostaria agora de pedir que alguém se candidata a fazer a oração, a prece de Cáritas. Posso fazer? Pode, dona Isolda. Tá bom, vou fazer. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, por essa oportunidade, Senhor. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão. Um só coração subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força do espelho onde refletirá de imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que assim seja. Que assim seja, né? Muito bom, maravilhosa reunião hoje, hein? Foi maravilhoso. Agradeço a todos, que tenham todos uma boa noite, que Jesus esteja junto de nós.